Fala pessoal, aqui é o Anderson e eu tô gravando esse vídeo, como eu falei para vocês, uma sequência de vídeos mostrando como ganhar dinheiro com robô através de um gerenciamento. Gente, um gerenciamento ele é a base do seu sucesso em qualquer tipo de investimento, em qualquer tipo de mercado, principalmente no renda variável. No seu day trade, se você não tem uma gestão de banca, se você não tem um gerenciamento, dificilmente você vai saber, inclusive se você está lucrando. E com a gestão, um planejamento, você consegue ter tranquilidade de saber como você vai conseguir e o que você tem que fazer para alcançar o seu lucro. Então, esse vídeo, essa sequência de vídeo, ela vai ser muito focada nisso, no planejamento, seguir uma estratégia. Eu criei aqui para vocês um planejamento específico que pode ser utilizado tanto para robô como para operações manuais. Esse planejamento que eu criei é uma renda fixa dentro do mercado de opções binárias. Esse planejamento, na verdade, pode ser utilizado em qualquer tipo de investimento de renda variável. É normal a gente ver o pessoal utilizando juros compostos, mas é muito difícil, por exemplo, para o iniciante conseguir uma consistência, sendo que a meta dele aumenta a cada operação de vitória. Cada vitória que ele tem, os juros compostos faz com que você aumente o valor da sua próxima entrada, que você aumente aí o seu risco. E no início, uma pessoa que está começando num day trade, que está começando aí de repente no mercado de Forex, vai ter muita dificuldade em lidar com esse aumento de investir um capital, né, na sua próxima entrada. Então eu criei aí a renda fixa, né? Renda fixa dentro do mercado de renda variável. Isso é muito interessante porque vejam, dentro de 12 meses, a médio e longo prazo, você consegue um resultado super incrível tendo um lucro mensal fixo. Então, se você tiver na sua mente, no seu planejamento, um lucro mensal fixo, um lucro diário fixo, você ao longo de 12 meses consegue 376%. Então, imagina um iniciante que não tem consistência, um iniciante que tem dificuldades, que está aprendendo sobre o mercado, está aprendendo sobre a plataforma, está aprendendo milhares de coisas, ele ainda tem que se preocupar com a gestão, com gerenciamento, com juros compostos. Chega, gente. O iniciante, eu indico a utilização de um planejamento, de uma gestão de renda fixa. Você vai ter ali, a partir do momento que você tiver consistência, não necessariamente 12 meses, mas 3 meses de renda fixa, 6 meses de renda fixa, você vai ganhar experiência, você vai ganhar confiança. E aí sim, de repente, você pode vir a trabalhar com a renda, com juros, a renda não, com o seu gerenciamento de juros compostos, né? Que realmente é interessante. A gente olha para esse resultado aqui, a gente fica vislumbrado, mas é muito difícil, gente, alcançar esse tipo de resultado. Bom, nesse vídeo eu vou ter que explicar para vocês como funciona esse gerenciamento, tá? O gerenciamento vai ser feito com base em 31,30% de meta. Por que esse 31,30% de metas? Minha banca, que eu mostrei no vídeo anterior, eu vou utilizar essa conta que tem R$ 500. Eu coloquei aqui, ó, no gerenciamento R$ 500, né? Eu vou fazer renda fixa, ou seja, a minha meta é fazer 5,22 por dia. Porém, hoje é dia 10, né? Eu não vou conseguir operar 30 dias. A princípio, eu gostaria de começar no dia 1º. Infelizmente, não foi possível começar a gravação no dia 1º. Então, eu vou começar hoje, dia 10. Vou seguir esse gerenciamento. Não vou bater essa meta de 156,50 ao mês, tá? Mas eu vou todos os dias, vocês vão ver aqui que eu vou fazer 5,22. E a partir do segundo mês, sim, 30 dias, o robô vai me dar um lucro de 5,22. Ele vai me dar um lucro mensal de 156,50 e 376% em 12 meses. Então vejam que eu vou ter o meu lucro, eu vou conseguir pagar o robô e vou conseguir ter o meu lucro. Então a proposta também aqui é essa, é de mostrar para vocês que é possível ganhar dinheiro em opções binárias tendo um robô operando para vocês, e o melhor ainda, você consegue pagar o robô e você consegue ter lucro. Então isso é muitíssimo interessante. Existem outros, a gente pode colocar outros percentuais, fazer outras configurações, mas eu vou utilizar essa para a gente começar
e para não ficar muito extenso, porque tem muitos outros detalhes, tem muitas outras informações importantes com relação ao gerenciamento operacional, utilização do robô. Então, acompanhe aí a sequência desses vídeos. Os próximos vídeos provavelmente sejam um pouco mais rápidos, né? Mas esse eu preciso me alongar e explicar para vocês como funciona o planejamento e a gestão que nós estamos utilizando aqui. Então, a quantidade de dias eu posso alterar aqui. Por exemplo, se eu colocar 20 dias para serem operados, a planilha calcula automaticamente qual tem que ser o meu lucro diário. Então, para eu não me arriscar muito, quanto maior o seu lucro diário, maior você está se expondo ao risco do mercado, né? Então, exponha o menos o possível, exponha o seu capital de forma consciente e de forma responsável. Vocês vão ver que 5,22 a gente consegue fazer facilmente com o robô. Payout médio é de 87%, que tem sido o payout médio da IK Option. Ontem, por exemplo, eu queria gravar, o payout estava baixo, não deu para operar. Então, esse é um detalhe, né? Não vai ser todo dia que de repente a gente consegue operar nem com o robô, por conta até mesmo do payout. A planilha tem outras funcionalidades aqui, porque eu posso informar para ela qual que é o valor da minha entrada. Eu vou fazer todas as entradas com valor mínimo de R$2. Com um payout médio de 87%, eu preciso de 3 vitórias. Então a planilha já vai te falar quantas entradas você vai precisar fazer. Ou na verdade, como eu vou utilizar o Martingale, quantas vitórias eu preciso para alcançar minha meta de 5,22. Vejam que se o payout, por exemplo, tivesse a 100%, precisaria fazer apenas 2 entradas e meia, por exemplo, né? Porque um payout a 100% com a entrada de 2, eu ia bater a minha meta, ia fazer acima da minha meta, eu ia conseguir R$6, né? Então vejam que a planilha calcula tudo automaticamente. Ou eu poderia até mesmo informar aqui a quantidade de vitórias que eu quero. Eu quero ter uma vitória para bater minha meta, então eu precisaria fazer uma entrada de R$6, né? Precisaria fazer uma entrada de R$6, ele me daria automaticamente o lucro de 5,22. Mas nós vamos fazer 3 entradas conforme a planilha está indicando aqui, ó. Faça 3 vitórias para que você bata a meta de 5,22. Lembrando que a planilha também calcula automaticamente a quantidade máxima de gales que a sua banca suporta. Então eu tenho uma banca aqui de 500. Se eu tivesse uma banca de 1000, ela ia aguentar 7. Se eu tivesse uma banca de 5.000, ia aguentar 9 martingales. Então aqui eu posso configurar o robô até no máximo 6 gales, não consigo fazer mais do que isso. De acordo com os meus testes, de acordo com as dicas que eu vou dar para vocês, eu não chego até o Martingale 6, mas eu utilizo mais do que 1 ou 2 martingales, dependendo do dia e dependendo da situação do mercado. Bom, aqui na planilha é isso, tá? Então a minha meta diária é 5,22, eu vou ter que fazer 3 vitórias por dia, porque eu quero alcançar 156,50 de lucro. Porém, esse mês, exceto esse mês, que infelizmente eu não vou conseguir operar 30 dias. Bom, bora lá pro robô. Deixa eu ver aqui, eu vou operar no mercado de OTC. Eu acredito que dá tempo, porque a primeira moeda do mercado normal a abrir é o Euro USD. Aqui está dizendo que vai abrir o Euro USD daqui 1h18. Eu acredito que em menos de 1 hora eu consiga bater minha meta de hoje. Então eu vou ligar aqui o robô. O robô eu configurei com a entrada de 2, é o valor mínimo que aqui aceita. Meu stop gain é de 5,2, né? Stop gain aqui de 5,22. Stop loss eu não calculei lá na planilha. Não sei qual o valor que meus 6 gales daria. Tem aqui. Vou deixar aqui. Se não me engano dá 300 e pouco. Vou deixar 400 reais de stop. Não chega a isso. Quantidade de velas na tendência. Isso aqui é muito importante porque eu vou operar probabilidade. Eu vou operar aqui o MHI. Então a tendência é super importante. Porém, eu vou dar uma dica daqui a pouco para vocês muito importante com relação à tendência. Então eu costumo deixar 30 velas, onde ele vai verificar 30 velas de 1 minuto. Então, ou seja, no M30 ele vai provavelmente captar pares que estejam na tendência
conforme ele vai entrar na operação. Se ele vai entrar num call, ele vai entrar se tiver início de alta. Se ele for entrar num put, ele só vai entrar se o gráfico tiver início de baixa. Porque a questão da tendência ela ajuda bastante. 30 minutos antes, notícia não tem. Payout maior, então ele vai só entrar em operações de payout maior. O payout mínimo ele não entra, por exemplo, abaixo de 87%. O delay, com os testes que eu fiz aqui, o delay 0 no meu computador, na minha internet, o delay 0 ficou muito bom. Eu vou utilizar a Martingale e de acordo com a planilha eu consigo usar até 6. Como eu disse para vocês, vocês vão ver que é muito difícil chegar, com as dicas que eu vou dar para vocês, é muito difícil chegar a isso. Mas com certeza eu vou bater a minha meta antes de chegar em 6 Martingale. Fator de multiplicação, isso é muito importante, tem que ser 2.15. Eu vou mostrar nos próximos vídeos, para isso não ficar muito longo, por que tem que ser 2.15. Vou fazer alguns cálculos, mostro para vocês com tranquilidade isso daí depois, tá? Na estratégia de probabilidade, eu vou em MHI, assertividade eu costumo usar 90%. Tá um pouco alto, mas é interessante. Ele vai filtrar pares que estejam bem assertivos para evitar pares que... Isso evita com que ele entre em pares que estejam muito voláteis, pares que estejam dando muito loss, né? Então, 90% eu tenho nos meus testes, tem sido muito interessante. Então, eu vou operar em M1 e vou dar um iniciar aqui, ó. Ele já está logado na minha conta, olha, tá? Consigo identificar aqui o saldo inicial da minha banca. Ele já está aqui, ó, analisando os pares. E agora vamos esperar ele fazer as entradas. Enquanto ele faz as análises, enquanto ele não faz nenhuma entrada, é muito interessante a questão do robô com relação a fazer operações enquanto você está de repente fazendo alguma outra coisa. Em relação à falta de tempo, né? Eu opero manualmente, porém muitas vezes eu não consigo operar por N motivos, né? Então o que me chamou a atenção, o que me fez de repente procurar conversar com vendedores de robô foi justamente essa questão. Tinha dias que eu queria operar e eu não podia operar, eu não tinha condições de operar, tinha outros afazeres, outras tarefas. Então eu fiquei pensando, por que não de repente testar, verificar, validar se realmente esse monte de robô que o pessoal vende, esses robôs que são oferecidos, será que eles realmente conseguem fazer com que a gente venha, não necessariamente bater a meta, mas ajudar a gente ter um pouco de lucro no mercado? Só que a conta às vezes não bate, porque também não pode largar o robô operando de uma maneira responsável, você colocar o robô lá e esquecer que ele está operando a sua conta real. Então você tem que olhar o robô, você tem que verificar, tá fazendo tudo certinho. E por mais que eu coloque nos testes que eu fiz, por mais que eu coloquei às vezes ele para operar, estava fazendo outras coisas, eu sempre estava de perto, monitorando, verificando se ele não estava entrando em pares muito voláteis, porque isso é um pouco complicado. Se ele começa a entrar em pares que estejam muito voláteis, com uma volatilidade muito alta, existe a possibilidade muito alta de ele pegar um delay, de ele fazer uma entrada onde a direção que ele entrou foi correta e daria até mesmo um win, mas por conta da volatilidade ele às vezes pegou um delay e acaba dando derrota naquela entrada. Então vocês vão ver que aqui vocês conseguem acompanhar, ó. Aqui ele já deu, ó, Euro GBP OTC, taxa de acerto de 91%, ele está aguardando. Então ele vai entrar no Euro GBP. O que a gente pode fazer aqui? Mesmo sendo um robô, vamos analisar o gráfico. Como é que está esse gráfico no Euro GBP? Está muito volátil? Vamos colocar um indicador aqui, ó. Eu gosto de utilizar... Vou colocar uma média aqui, eu gosto de colocar...
check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy.
mais difícil, foram vários martingales. Foi uma vitória no martingale 1, 2, foi martingale 3. Porém, as outras duas vitórias acabei conseguindo no martingale 1 e a última vitória foi um win de primeira. Então, se você não viu meu vídeo sobre assertividade versus lucratividade, eu recomendo que vocês assistam, que lá eu explico sobre probabilidade, né, como a probabilidade funciona, e ela te deixa um pouco mais tranquilo para utilizar o martingale, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, já bati a minha meta do dia, e amanhã eu volto a gravar as operações do robô para que vocês possam perceber como é tranquilo você ganhar dinheiro com o robô, tá bom? Gente, qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, deixem aí nos comentários, perguntem aí sobre ou podem fazer perguntas sobre a gestão, que eu vou estar respondendo todo mundo. Bom, gente, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.